Olá, internauta, telespectador da TV Master, TV a cabo, Canal 20. Que bom nos reencontrarmos nessa manhã de quarta-feira, hoje dia 26 de novembro. Hoje celebra-se o Dia do Ministério Público. Queremos também lembrar a todos que estamos na reta final do ano que está terminando. Dentro de mais alguns dias estaremos iniciando o último mês do ano de 2025. Você ouvirá dentro de instantes o pastor Antônio Júnior. Você também ainda ouvirá uma belíssima música interpretada pelo cantor João Alexandre, interpretando a música Brasil, Olha para Cima. Nós estamos vivendo um momento cruciante pelo qual está atravessando esta nação. Um ex-presidente da República preso e condenado injustamente, sem prova nenhuma, e vivemos um momento de instabilidade política, social, econômica e, sobretudo, espiritualmente falando. É por isso que, nesse momento, eu convido você a que juntos façamos uma oração por nossa nação. Aliás, não apenas agora, mas devemos estar orando e jejuando por nossa pátria, porque não sabemos o que acontecerá amanhã ou no próximo ano. Por isso, eu convido você e conclamo toda a comunidade evangélica para que juntos estejamos orando, clamando, intercedendo por nossa pátria. Pai, mais uma vez, nós elevamos o nosso pensamento ao trono da graça para te apresentar a nossa nação, o nosso país. Meu Deus, tem misericórdia desta nação. Quanta corrupção, quanta roubalheira, quanta imoralidade, quanta depravação política, social, econômica. Nós estamos vendo este país sendo arrastado, Senhor, como se estivesse indo para o abismo. Eu te peço em nome de Jesus, tem misericórdia da nossa nação. Ó Deus, abençoe o teu povo, desperta a igreja para este momento em que nós estamos passando. Que o Senhor envie uma intervenção divina, que haja uma intervenção do céu, para que nós possamos ver esta nação ser livre do comunismo. Está, ó Deus, guardada por tuas dadivosas mãos, abençoando toda a nação. Essa é a oração a qual nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Fiquemos com o cantor João Alexandre interpretando a música Brasil, Olha para Cima. Como será o futuro do nosso país? Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na alma do povo. Cada vez mais cresce a fome nas ruas, nos morros. Cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde andará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz, feliz. Brasil, há uma esperança.
Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Brasil, há uma esperança. Volta teus olhos pra Deus, justo juiz. Como será o futuro do nosso país? Na, 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 na. João 13. Você coloca os olhos lá no versículo número 15. Versículo de número 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Nessa manhã eu gostaria de conversar com a igreja sobre servir para amar e amar para servir. E eu penso que esse versículo ele tem muitos significados que eu posso dizer profundos, em apenas uma frase, em apenas essa expressão. Porque aqui Jesus, após realizar um dos maiores atos de exemplo de humildade e serviço, um exemplo de se colocar igual a todos os presentes, igualando esses presentes a um rebanho. E eu imagino a estranheza da cena, daquele momento ali. O Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Deus encarnado, se ajoelhando para lavar os pés dos seus discípulos. Eu penso que a mente deles, deve ter bugado, como diz nos dias de hoje. Mas por certo, além dessa dificuldade que os discípulos tiveram de entender e discernir a lição de Jesus, hoje para nós esse texto fica muito claro do propósito que o Senhor nos chamou, nos salvou e nos quer como igreja, como rebanho. A gente não pode esquecer então o contexto e por isso voltar a textos como esses é muito significativo para nós, porque a gente está aqui como servos do Senhor. E como servo, não faz sentido ser igreja sem servir. Então percebo que dia após dia nós estamos estabelecendo um pensamento de que é melhor se afastar de todo tipo de serviço na obra do Senhor. Essa é uma percepção pastoral. É uma percepção daquele que lida ano após ano, dia após dia, com aqueles que estão servindo na igreja e, consequentemente, ouvindo os seus depoimentos. As principais causas é o desgaste com as pessoas, é a falta de reconhecimento, é o cansaço. E eu entendo porque a nossa vida, como a gente separa, para a gente entender a vida secular, embora não exista isso, vida secular, nossa vida ela é o tempo todo uma adoração ao Senhor. Mas quando eu digo, por exemplo, nas nossas tarefas como trabalho, estudo, família, isso consome o tempo, isso consome a maior parte do nosso tempo. Então muitos alegam que a rotina intensa e as responsabilidades diárias não deixam espaço para se dedicar ao serviço ao Senhor, à igreja. E a sensação é de que não há tempo para mais nada além das obrigações seculares.
E o interessante é que nos dias em que nós vivemos, essa intensidade tem sido aumentada, porque muitas vezes o que nós ganhamos para nos sustentarmos é pouco, e nós temos que nos virar em 2 trabalhos, em algum bico, em alguma hora extra, porque a gente precisa pagar as nossas contas. E isso consome nosso tempo. E aí eu não posso esquecer isso. Nós não podemos esquecer isso. O cansaço, a sobrecarga, as responsabilidades. E muitas vezes uma pessoa também, quando assume uma tarefa, às vezes ela assume quantidades desproporcional de tarefas na igreja. Então, percebemos, enquanto muitos não querem, não se colocam, por vários motivos, outros se colocam demais, pegam coisas demais, leva isso a uma exaustão mental, a uma exaustão física, faz com que o serviço se torne um fardo, faz com que o trabalho na igreja, em vez de ser uma alegria, tem sido pesado, um fardo, algo que não é bom, levando a conflitos, a críticas. Servir, então, coloca a pessoa em contato com outras pessoas, o que inevitavelmente vai haver, ou vai gerar atrito, desentendimento, e por vezes, críticas não construtivas, que ferem, que desanimam. E aí, meus irmãos, com essa pastoral, eu penso que a gente precisa urgentemente mudar a mentalidade. A gente precisa urgentemente mudar a mentalidade. O serviço na igreja não é apenas uma tarefa. Não é apenas uma tarefa para se riscar numa lista. O serviço na igreja é, antes de tudo, uma imitação de Cristo. Quando nós estamos na igreja servindo ao Senhor, nós estamos imitando ao nosso Senhor. É por isso que trabalhar na igreja, servir na igreja, faz sentido na nossa vida. Jesus, ele não lavou os pés para cumprir uma regra, mas ele fez isso para dar um exemplo de amor e humildade. E aí a gente precisa lembrar sempre que servir aos homens é a nossa tarefa, porque nós servimos a Deus. E o alvo é ser igual a Cristo. E nessa cena do lava-pés, Jesus mostra que ele não estava lavando o pé dele, nem o pé de Deus Pai. Ele foi lavar o pé de quem? Dos discípulos, das pessoas. Ele foi servir as pessoas. Então eu repito mais uma vez aqui, que não existe essa história, eu não sirvo a vocês, eu não sirvo aos homens, eu sirvo a Deus. Não, você serve. Nós servimos uns aos outros, sim. E isso deveria ser uma alegria no nosso coração. Isso deveria ser o motor primário da nossa energia. Isso deveria ser a ação normal do nosso ministério. O que transforma o ato de servir em um privilégio é quando nós temos o serviço, o trabalho na igreja como um ato de adoração, como um ato de culto, como um ato de fato de adorar, de glorificar ao Senhor. No trabalho secular nós fazemos a tarefa de acordo com os nossos dons e aquilo que nós temos que cumprir. E às vezes fazemos até meio que chateado, mas na igreja não. A igreja é um ato de adoração. Servir na igreja, portanto, irmãos, é um privilégio. É um privilégio. Ter a oportunidade de servir ao Senhor é um privilégio. Às vezes,
quando nós conversamos com obreiros, e particularmente, eu tinha escrito essa devocional terça-feira, se não me falha a memória, mas foi bem antes do dia de ontem, de sábado. Eu liguei para uma pessoa que foi obreiro do campo, e conversando com essa pessoa, a gente estava justamente pensando sobre esse viés da alegria de servir ao Senhor. Mas o que nós temos constatado, como já disse a vocês, é que muitas vezes esse serviço ele é pesado, ele é penoso, ele traz certos tipos de coisa que as pessoas estão preferindo abandonar, deixar. E é interessante que quando eu falei para ele assim, não, mas você tem chamado, vai surgir novas oportunidades. Ele disse, eu vou orar para ver se é a vontade de Deus. E eu tive que retrucar ele. Ele disse, se você for orar, você vai descobrir que é a vontade. Porque não existe a ideia de que se você foi capacitado, de que você foi chamado, de que você tem convicções interiores, e a igreja chancelou isso, não precisa mais orar. Você vai orar para Deus abençoar, abrir sua mente, desenvolver o trabalho. Mas saber se é vontade de Deus, não ore, porque é. É a vontade de Deus. Então, trazendo a lição para cá, se você é então interpelado por algum da liderança da igreja para você fazer certo tipo de tarefa e você se não sou capaz, é porque, primeiro, você pode estar usando uma falsa modéstia, você está sendo realmente humilde, mas nunca diga não, porque a avaliação já foi feita. Quando você recebe o convite é porque já foi ser avaliado da sua capacidade. Entenderam, irmãos? Da sua capacidade. E se você então foi chamado pela própria igreja para servir a igreja, vá. Sim. Mas não tome isso como um fardo, como um peso, como algo desgraçado. Tome isso como um ato de privilégio, de adoração, de graça do Senhor. Use os seus dons e talentos para servir ao Senhor. Mude a mentalidade de que servindo ao Senhor você está se desgastando, você está sofrendo, você está tendo qualquer tipo de sentimento negativo. Mude isso para, é um momento de adoração, é um privilégio. Que bênção. Então o serviço genuíno na casa do Senhor não busca os palcos, não busca o reconhecimento, ou não traz cargo de destaque. É interessante isso também, porque o que nós temos muitas vezes constatado é que a gente quer servir apenas num lugar de conforto. Lugar de conforto. E na maioria das vezes o lugar de conforto é o púlpito. Eu só quero servir se for no púlpito. Eu estava conversando isso ontem com esse obreiro também, que não está mais no campo. Aí ele estava reclamando porque há uma fila muito grande de pessoas para usar o púlpito. Ele já fazia 7 meses que não usava o púlpito. Eu disse a ele, mas abençoado, tem tantas outras coisas para a gente fazer. A gente tem visita para fazer. A gente pode fazer um grupo de estudo da Bíblia. Você pode pegar 5 pessoas, fazer um estudo da Bíblia e apresentar, pastor, aqui, pastor, a gente fez um estudo de 10 semanas, de 5 semanas na casa de fulano. Tem tanta coisa, mas a gente é condicionado a ir para a nossa zona de conforto. Eu quero servir só isso aqui, porque aqui é que eu tenho um destaque, aqui é que eu tenho uma certa visibilidade. Se eu fizer outra coisa, eu não sou visto. Mas é interessante também que nós constatamos que muitos outros estão ali para servir, seja no que for. E até ouvi ontem uma frase, a pessoa disse assim, olha, tem um presbítero lá na igreja que ele parece um diácono. Ele serve, ele está em todo canto, ele está servindo água e vira e mexe, está fazendo tudo aquilo que o diácono faz. Aí eu penso assim, ele não está desperdiçando a oportunidade dele de servir ao Senhor. Por mais que se destaque como diácono, não como presbítero, mas ele está sendo destacado.
Então essa pastoral, meus irmãos, eu pensei nela e eu tenho certeza que foi Deus que nos iluminou para trazer essa manhã, porque nós estamos nos aproximando de mais uma eleição dos departamentos. E a ideia, irmãos, é que essas eleições dos departamentos não sejam um fardo, não seja um desgaste, não seja algo assim, eu vou porque é o jeito, mas seja a oportunidade que Deus está lhe dando de servir a Ele na casa dEle. Seja a oportunidade de, como líder, você adorar ao Senhor, sendo exemplo na casa do Senhor, sendo desafiado pelo próprio Senhor, que vai lhe ungir com o seu Espírito. E para terminar, além de eu fazer a conclusão aqui do que eu escrevi, eu vou dizer esse exemplo meu. Quando eu fui ser eleito pela primeira vez líder de juventude lá na segunda igreja, eu me lembro muito bem que a líder chegou para mim, porque quando eu cheguei na igreja, eu estava recém-saído da universidade, então quando tinha dinâmica com a juventude era eu que ia fazer, os acampamentos eu estava ali envolvido com o pessoal, e aí a líder chegou assim, Júnior, vai ser você o líder. Só que quando eu olhava para os líderes da juventude lá da igreja, eu achava que eles estavam muito distantes. Era uma capacidade assim que eu não ia chegar nunca. E de fato eu pensava isso. Aí eu cheguei para ela e disse assim, eu não tenho condição, eu não tenho capacidade. Aí ela me disse uma frase que até hoje eu não esqueço e reverbera no meu ouvido. Ela disse, Júnior, quando você se coloca à disposição do Senhor, Ele lhe dá uma unção diferente. Ela não usou nenhum texto. Mas se a gente for procurar os textos, presbítero Cida, a gente vai contextualizar que de fato há uma diferença. Eu estava lendo agora As Chaves do Reino, um livro de John Cotton, um congregacional puritano, e ele falava sobre essas chaves do reino que o Senhor dá autoridade, você tem a autoridade, é essa unção que ela falou lá atrás, Ele dá uma autoridade para você. Eu peguei essa palavra e digo, então eu fui eleito. E não só fui eleito pelo primeiro ano, como passei mais 2 anos, fiz 3 anos de liderança de juventude na segunda igreja. E toda vez que alguém chegava para mim e me chamava, eu sempre dizia sim. Da última vez, foi o pastor Bosco. Você quer me auxiliar? Sim. Não vou orar, não, sim. E cá nós estamos há 4 anos, né? Então, esse texto de João, capítulo 3, versículo 15, é um chamado alto, é um chamado vibrante, é um chamado espiritual, para cada um de nós, para se revestir de Cristo, para se revestir dessa unção, que talvez você possa até ignorar esse nome, a unção, mas é isso, é esse revestimento de poder que Deus tem para cada um de nós, para que a gente abandone a mentalidade de consumidores, para que a gente abandone a mentalidade de vítimas de ofensas, para que a gente abandone a mentalidade de que não, vão falar, vão dizer isso e aquilo. Que bom que fale, que bom que aponte, que bom que lhe corrija, que bom que diga algo, que bom que confronta a sua liderança. Você não é Deus, você é servo. Amém, meus irmãos? Então, nós precisamos nos tornar servos humildes, que modelam o amor de Jesus em cada ação. Seja ela uma ação grande, seja uma ação pequena, seja uma ação vista, seja uma ação oculta, mas que nós sejamos modelados pelo serviço ao Senhor, de maneira humilde, assim como Jesus serviu aos seus discípulos. O maior dos maiores, o Deus encarnado, o Senhor que poderia dar uma palavra e acabar não só com o planeta, mas com o universo, se agachou e fez um trabalho que era trabalho de serviçal, de escravos, dizendo, eu vos chamei para sermos meus servos. E a palavra doulos é escravo. A ideia é que se antes nós éramos senhor, ou tínhamos um senhor chamado Satanás e pecado, agora nós somos libertos e temos um Senhor que é Jesus Cristo. Então nós somos
servos dos servos dos servos para servir. Por isso o título: servir para amar e amar para servir. Fique com isso no seu coração, entenda isso e esteja disposto a servir ao Senhor quando Ele lhe chamar. Eu quero agradecer a você, internauta, telespectador, que esteve conosco, ouvindo esta palavra ministrada pelo pastor Antônio Júnior, mas eu convido você para que amanhã, outra vez, estejamos juntos para a realização de mais um programa, Opção para a Vida. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Creio nas promessas do meu Salvador.